E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Olha, com muita alegria que eu quero compartilhar com vocês um áudio, não tenho vídeo, infelizmente, né? Mas eu tenho um áudio que foi da primeira pregação que eu vi, né, do pastor Damásio em outubro de 2002. Tá? Eu conheci o Evangelho do Reino em 2002, em junho ou julho ali de 2002 aproximadamente, e eu comecei a caminhar dentro desta visão, né, das 4 dimensões do reino, né, ou seja, já tem mais de 20 anos que a gente compartilha desta visão. E eu achei, né, perdido ali uma mensagem onde o pastor Damásio, bem novo, né, em outubro de 2002, ele já estava nos incentivando a estudarmos sobre os primeiros cristãos, né? A igreja primitiva, a interpretação da igreja primitiva ali. Então, eu assisti essa mensagem, eu estava lá vendo essa mensagem, né? E eu consegui achar esse áudio e eu quero compartilhar com vocês, né? Para você observar que tudo que nós ensinamos, tudo que nós pregamos, tudo que nós falamos continua sendo o mesmo desde sempre, não houve nenhuma alteração. O que é alterado é unicamente o que é para poder somar, né? As somas, sim, mais informações vêm, mais textos aparecem, né? Para poder somar, mas não há ali uma alteração no sentido de que mudou, né, o entendimento. O entendimento continua o mesmo, né? Então, eu vou trazer aqui essa mensagem, né, para que vocês possam estar ouvindo, né, e conhecer um pouco mais, né, do pastor Damásio, esse homem de Deus que eu tive o prazer de ser discipulado por ele aí há mais de 20 anos. Amém, queridos? Fica aí com esse áudio aí do pastor Damásio, o Evangelho da Igreja Primitiva. Fique na paz. Apocalipse capítulo 1, de 4 a 9. Quem tiver a versão igual a minha, pode ler em voz alta. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quanto o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém, isso vai acontecer. Eu sou o Alfa, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém, amados? Eu gosto demais desse iniciozinho do texto, porque mostra um homem que foi chamado e teve muitos privilégios. E João foi um homem extremamente privilegiado. Existem alguns homens que eu admiro muito, que tiveram o privilégio de ver o plano de Deus completo, apesar de não entendê-lo todo. Um desses homens é Daniel, no Antigo Testamento. O outro é Paulo, e o outro é João. Esses homens não contemplaram apenas algumas partes, algumas cenas isoladas do filme. Eles viram o filme todo, só que não entenderam tudo. Amém? Esses homens foram privilegiados. E João, por causa do reino, estava na ilha de Patmos, aprisionado. Eu quero frisar nesse finalzinho do versículo 9, João se apresentando, irmão vosso, igual esse pastor que está falando com você, irmão vosso. Amém? Eu estou me colocando na pessoa de João. Irmão vosso e companheiro na tribulação.
E agora? Eu tenho companheiros aqui na tribulação? Quantos companheiros eu tenho na tribulação aqui? Amém? Está vivendo tribulação, tem dois motivos: ou é pecado, ou é por perseverança na palavra, porque a palavra traz tribulação. Se está perseverando na palavra, você também é meu irmão na tribulação. E o que mais diz a palavra? Na tribulação e no reino. Amém? Sou vosso irmão no reino. Minha esposa é vossa irmã no reino. A igreja de Jacarepaguá é vossa irmã no reino. E nas tribulações também. E diz mais no finalzinho do versículo: achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. O que eu quero falar nessa noite, amados, com vocês, é a respeito da perseverança na palavra do reino de Deus. Vocês têm recebido, e eu, claro que já notei isso, vocês têm aberto o coração e têm recebido palavra do reino de Deus. Mas quantos até bem pouco tempo nunca tinham ouvido falar nessa palavra? Quantos no nosso meio? Quantos há muito pouco tempo atrás, antes de receber a revelação, nunca ouvia nada a respeito de reino? Quantos? Todos? Todos, inclusive eu. O reino não é, nos dias de hoje, pregação da igreja moderna. Digo igreja moderna porque eu vou me reportar muito à igreja primitiva. Vou falar muito da igreja primitiva. Mas na igreja moderna dos nossos dias, o reino não é boa nova. Aliás, raramente sai num púlpito a palavra reino de Deus. Quanto mais a explicação de tudo isso que vocês têm recebido no seminário. Mas Deus, na sua soberania, deixou que isso acontecesse. Amém? É a soberania de Deus. Você não tem que questionar a Deus: Senhor, por que nós falamos em reino de Deus estabelecido na face da terra e ninguém mais fala sobre isso? Isso é soberania de Deus. Tem um propósito. E se fosse falar só sobre isso, só sobre a apostasia que está estabelecida na terra, uma semana não dá para falarmos só sobre isso. Mas vamos falar da perseverança na palavra do reino. Amém? Eu quero que você saia daqui convencido nessa noite. Aqueles que já creem plenamente no reino de Deus, eu quero que saia mais fortalecido na fé. Eu quero ser instrumento na mão de Deus para te abençoar nesse sentido. E aqueles que porventura, falo para aqueles que recentemente receberam a palavra, de repente você ainda está meio em duas pernas, né? Está meio andando assim. Será que é? Será que não é? Como é que pode? Só nós falamos sobre isso. Eu quero que você que tem esse coração ainda não completamente tomado pela verdade do reino, eu quero mostrar a você que você pode se soltar totalmente das suas inseguranças e abraçar a palavra do reino. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Sabe por que eu falo isso, amados? Porque eu mesmo tive dificuldade. Você quer saber? Eu vou começar essa palavra dizendo um pouquinho, rapidamente, a minha dificuldade. Eu mesmo tive muita dificuldade de aceitar de pronto a palavra do reino. Porque a palavra que estava antes no meu coração não tinha nada a ver com essa palavra do reino. Nada, nada. Totalmente diferente, oposta. E eu tive muita dificuldade. Eu estava fazendo um seminário na época, uma igreja batista renovada, e a palavra do reino, fui conduzido por Deus, pelo Espírito, até o ministério do pastor Arcélio, e comecei a ouvir aquilo tudo, e era totalmente o contrário, era diametralmente o oposto daquilo que eu cria. Então eu sei qual é a crise para receber a palavra do reino. Eu sei que muitas vezes eu e minha esposa fomos às palestras do pastor Arcélio e saímos de lá com a cabeça inchada, literalmente, parecia que pulsava assim, tum, 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 tum. Tanta pancada na fé que nós tínhamos, que a cabeça saía inchada. E a gente chegava em casa e não conseguia dormir logo de imediato, tinha que ruminar aquilo. E não era fácil, porque era tão diferente. Mas a glória de Deus está nisso, em transformar, em restaurar, em reabilitar a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Amém, amados? Então, porque eu sei que você passou por isso, eu passei também. E eu passei vários meses frequentando a igreja do pastor Arcélio, ouvindo o reino e endurecendo o meu coração.
aceitando só algumas partes que eu achava que tinha coerência. Outras partes eu não aceitava. E esse processo levou mais ou menos uns 6 meses só para eu entrar e me fixar na igreja. Depois, numa bela manhã, eu estava com a minha esposa fazendo a nossa devocional de casal e lendo um livro de Salmos. Eu nem me lembro qual era o Salmo exatamente. Salmo 10. Minha esposa é uma bênção, minha ajudadora, me livra de cada situação. Salmo 10. Lendo o Salmo 10 na devocional ali com a minha esposa, eu enxerguei o reino. Você acredita que eu ouvi a palavra do reino 6 meses, não aceitar? E lendo um salmo, você enxergar o reino é espiritual, não é uma coisa normal. Os irmãos a esmagadora maioria da igreja que ainda não enxerga o reino, não é porque não quer, é porque não enxerga, é porque é espiritual, porque o reino tem que ser aberto os olhos, tem que cair as escamas. Alguém como eu, como você, tem que pregar com intrepidez a palavra do reino, e essa pessoa com certeza será liberta da cegueira e conseguirá enxergar. E eu consegui enxergar naquela manhã a palavra do reino, mas mesmo assim ainda tinha outros propósitos na minha vida que impediam a ampla aceitação do reino na minha vida. Resumindo a história, porque eu não quero ficar só nisso. No final da história, Deus me requeriu que eu saísse do seminário. Na última semana, nas últimas 2 provas, eu estava com tudo para passar no seminário. Depois de 3 anos caminhando, na última semana, faltando 2 provas, Deus me puxou, me pediu o Isaac. Aí e agora? Não foi sem lágrimas, foi com muito choro que eu larguei, mas eu larguei, porque senão eu estaria me diplomando, passando num curso de homens, agradando a homens, escrevendo o que eles queriam ouvir, mas sabendo que a verdade era outra. Então foi uma prova muito grande para mim, muito grave, muito séria, mas eu consegui passar. E hoje eu posso falar com toda a liberalidade. Um dia eu tive dificuldade. Então quero que você saiba o seguinte: depois que eu abri meu coração para a palavra do reino de Deus, a minha vida tomou um outro rumo, outro impulso, e eu comecei a buscar cada vez mais, e eu caí muito fundo no estudo da palavra do reino. Fui comer a palavra do reino literalmente. Ainda estou com fome, porque tem muita coisa, mas eu comi bastante. Deus me deu graça de ir comendo. Mas uma das coisas que mais me fortaleceu como cristão, porque eu sei que a palavra do reino, quando vem e joga por terra os dogmas todos que nós temos no coração, nós ficamos sem chão. E agora? O que eu vou fazer da minha vida? Será que é? Será que não é? Uma das coisas que me ajudou a fortalecer o coração foi pesquisar se essa palavra é uma verdade de Deus, então ela tem algum reflexo no passado. Eu pensei assim: se essa palavra não é uma invenção nova, moderna, então a igreja já caminhou nessa visão. Eu já via na palavra, no Novo Testamento, mas eu queria ver se a igreja caminhou nessa visão do reino. E Deus é tão gracioso, tão maravilhoso, que me colocou a biblioteca do pastor Arcélio lá na minha casa. A biblioteca dele está lá em casa com livros. E dentro daqueles livros, tinha alguns livros muito especiais. Livros que a maioria dos cristãos não sabem que existem. Livros escritos no 1º e no 2º século da era cristã, por cristãos que morreram pela verdade do reino. Você sabia disso? Você sabia que existem livros da igreja primitiva falando sobre o reino exatamente igual ao que nós cremos hoje? Você sabia disso? Você sabia disso? Então Deus me levou até aqueles livros, e eu falei: se é verdade, se nós não estamos vivendo uma invenção, um modismo, então tem que ter pelo menos alguma coisa que reflita o que nós estamos vivendo hoje, porque a apostasia depois veio e apagou tudo, mas tem que ter um testemunho lá atrás. Aí Deus me deu a graça, fui lendo, e fui vendo reino para lá, reino para cá, e reino na terra, e todas as verdades que você puder imaginar que nós pregamos, que o teu pastor prega, tem reflexo na igreja primitiva. Pode crer, eu provo para você, se você precisar. E aquilo foi tão
maravilhoso naquela tarde, lendo aqueles livros, que eu comecei a pular dentro de casa e gritar sozinho. Minha esposa não estava presente. Eu comecei a dar soco no ar e gritar. Eu fui tomado uma alegria muito grande em saber que a minha fé testificava com a fé da igreja primitiva. E é isso que eu quero fazer nessa noite com vocês. Eu quero, em pouco tempo, tem muito pouco tempo, mas as poucas palavras que eu vou poder mostrar para vocês, eu quero que você entenda. Homens creram exatamente igual como nós estamos crendo. Você não está crendo numa invenção. Você não está crendo numa palavra particular, denominacional. Você está crendo na verdade de Deus. Amém? Então abra sua Bíblia aí, por favor. Nós vamos falar. O tema da minha mensagem é: se eu creio igual ou conforme ou como na igreja primitiva, em primeiro lugar, eu opero a minha salvação com temor e tremor. Eu opero a minha salvação com temor e tremor. Quantos aqui já compreenderam que por mais que tenham recebido o Espírito do Senhor no seu interior, ainda correm risco? Quantos aqui compreendem assim? Quantos já compreenderam assim? Ou quantos aqui ainda têm no coração a ideia de que está salvo, irremediavelmente salvo, nada do que você faça na face da terra vai retirar sua salvação? E aí, amados? Como é que fica? Que herança você tem no seu coração aí? Não quero ficar nas minhas palavras. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses. Livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Depois eu dou o versículo. Olha, amados, eu não tenho o menor temor de tocar em assuntos delicadíssimos, porque eu creio que os amados amam a verdade, são como eu, amantes da verdade. Então eu vou tocar em alguns assuntos delicados. Se alguém ainda tem alguma dificuldade em crer da maneira que eu vou mostrar, eu quero te mostrar na Bíblia, e depois que eu ler um versículo bíblico bem claro, para você ver que não é a minha interpretação particular, eu vou lhe mostrar um homem de Deus do passado falando da mesma forma. Amém? Esse é meu trato com vocês. Então vai ser um pouquinho diferente, né? Hoje não tem só o texto da Bíblia. Hoje tem o texto da Bíblia e um texto cristão primitivo. Amém? Então, se eu creio conforme a igreja primitiva, eu opero a minha salvação com temor e tremor. Filipenses 2, todo mundo já achou? O 2, o capítulo. Agora o versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, leiam comigo: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém, amados? Desenvolvei a vossa salvação com tremor e tremor. O novo nascimento que você recebeu, o Espírito do Senhor que você recebeu, é um bem precioso. Você tem algo a fazer com isso. Você tem que desenvolver a sua salvação. Agora eu vou ler um versículo que não está na Bíblia. É um versículo de uma carta de um homem de Deus do passado. O nome desse homem é Barnabé. Não é o amigo do apóstolo Paulo, não. É um outro Barnabé. Esse homem viveu escreveu essa carta no ano de 135 depois de Cristo, segundo século. 135, mais ou menos uns 100 anos depois da morte de Jesus. É logo os primeiros crentes, né? A primeira geração de crentes. Olha o que esse homem diz. Preste bastante atenção no que eu vou ler. Irmãos, devemos, portanto, cuidar de nossa salvação, para que o maligno não introduza em nós o erro e nos atire como pedra de funda para longe da nossa vida. Você entendeu a exortação do irmãozinho antigo? Você entendeu? Quero falar para vocês, amados, mesmo sendo filho de Deus, mesmo sendo nascido de novo, mesmo tendo o Espírito do Senhor, se introduz erro na nossa vida, isso pode ser uma arma do diabo, pedra de funda. Sabe o que é pedra de funda?
Vocês sabem, todos sabem aqui que é uma pedra de funda? Quem não sabe, levanta a mão. Não sabe o que é uma pedra de funda? Quantos já viram o desenho animado do rei Davi? Eu vi hoje na casa do pastor Cláudio. Ele estava pondo para assar, a gente estava se admirando no desenho. Só que fizeram Davi com cabelo preto. Davi era ruivo, né? A palavra de Deus diz que era ruivo. Mas pedra de funda é aquela pedra que bota dentro de um pedaço de couro. E Davi rodou e soltou um dos lados. Aí a pedra vai direitinho na cabeça do gigante Golias. É assim que o diabo quer fazer com o cristão, através do erro: nos pegar, rodar e jogar bem longe da vida. Estão entendendo, amados? Estão entendendo que não é uma questão de má interpretação da nossa parte? Há possibilidade do crente ser afastado da vida. Eu poderia decalcar inúmeros textos dos cristãos primitivos. Eles viviam constantemente com temor. O problema de se dizer para o cristão, quando ele nasce de novo, que ele já está salvo, irremediavelmente salvo, é que o cristão fica relaxado, fica totalmente relaxado, não precisa fazer mais nada, deita na sopa, né? Deitado em berço esplêndido, está feito tudo, não precisa fazer mais nada. Aí a santificação passa a ser opcional, quando a santificação é imprescindível, sem a qual ninguém verá a face de Deus. Então a igreja primitiva cria dessa forma: a salvação é um bem precioso, deve ser velado. O Espírito que está em nós deve ser desenvolvido com temor e tremor. A obediência, o temor de Deus é algo a ser cultivado todos os dias na vida de um cristão. Porque não pense você que se não fizer assim, você vai permanecer firme na casa do Senhor. Não vai. O diabo vai te pegar igual uma pedra de fundo e te lançar bem longe da vida. Amém, amados? Então, se você crê como a igreja primitiva, eu disse em primeiro lugar que você opera a sua salvação com temor e tremor. Esse é um aspecto. Vou passar para o segundo aspecto. Se eu creio como a igreja primitiva, eu não creio que ao morrer eu vou para o céu. Toquei na ferida de alguém? Será que eu estou sendo grosseiro? Será que eu estou sendo arrogante? Amados de Deus, a igreja primitiva não cria que ia morar no céu. A palavra de Deus não diz isso. Mas como é que nós ficamos num mundo em que até o ímpio diz que vai morar no céu? O camarada morre todo podre, comido de pecados. Mas se você perguntar para os parentes, ele foi para um lugar melhor, foi para o andar de cima, foi para o lado de Deus. Amados de Deus, a igreja do Senhor é responsável, deixa eu dizer isso para você, a igreja do Senhor é responsável por todos os homens na face da terra crerem que ao morrer imediatamente vão para o lado de Deus. A igreja ensinou isso à humanidade. Agora a igreja também é responsável em ensinar a verdade. A igreja é totalmente responsável em ensinar a verdade. A palavra de Deus diz assim: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. A nossa ignorância foi herdada. A nossa ignorância não foi culpa nossa, foi herdada. Você já nasceu de novo num contexto de ignorância muito profunda, de sequidão, de negrume. Mas Deus tem revertido esse processo. Ele tem nos dado a verdade, aberto nossos olhos, ungido os nossos olhos, tem entregue a revelação a homens que têm a coragem de abrir a sua boca e dizer: o que está estabelecido não é verdade. A verdade de Deus é esta, a palavra de Deus é esta. Amém, amados? E eu quero encorajar você a ter a mesma coragem. Foi até redundante agora, encorajar a ter a mesma coragem. Eu quero que você tenha coragem, ousadia no Senhor, para afirmar que ninguém morre e vai direto para o céu. Quero que você mude o seu conceito, se você ainda tem alguma dúvida. Aqueles que não tinham essa dúvida já conseguiram converter o seu coração, glória a Deus. Mas se você ainda tem dúvida, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 16. Lucas 16. Todos acharam?
Lucas 16. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Amém. Eu gosto muito de comunicar e ouvir vocês também, tá? Não sou egoísta, não gosto só de falar não. Se eu pudesse, virava palestra, mas como eu tenho pouco tempo, vai ter que ser pregação mesmo. Vamos lá? Acharam o capítulo 16, agora o versículo 22, lê aí. Você conhece essa história, mas vamos ler. Aconteceu morrer um mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Aí a palavra vai seguir dizendo: estando lá em tormentos, levantou os olhos e viu Lázaro no seu seio, Lázaro no seio de Abraão. Aí vai pedir para ele, para fazer a gentileza de sair do seu ar-condicionado e vir para o lado do fogo para refrescar a língua do outro. Não é isso que o rico pede? Pede para o coitadinho vir aqui, pula esse abismo e vem aqui refrescar a minha língua, que eu estou no maior calor sufocante aqui, a coisa está quente, 5.000 graus. Aí é dito que não é possível acontecer isso. Por quê? Porque o Hades, o mundo dos mortos, é dividido em 2 compartimentos. Um lado, o seio de Abraão, o outro lado, o lado de tormento, e no meio, o abismo. Certo? Está escrito isso na sua palavra? Então, morreu, foi para onde? Foi para onde, amado? Foi para o céu? Isso tudo que eu estou falando aí, descrevendo, que a Bíblia descreve, é céu? Seio de Abraão e lado de tormento. Mundo dos mortos. Palavra no original, Hades. Na nossa tradução, infelizmente, traduzido como inferno. Infelizmente, está traduzido como inferno. Mas a palavra é Hades, mundo dos mortos. Equivalente do grego Sheol, mundo dos mortos. Hebraico, obrigado, pastor. Mundo dos mortos. Amém, amados? Agora vamos ver se somos só nós que estamos interpretando errado. De repente ele está interpretando errado. Estamos deixando o Espírito antes de tomar nossa cabeça aqui e interpretar errado. Eu vou evocar a palavra de um irmãozinho que morreu pela fé. Justino Marte, olha o nome do homem. Justino o Marte. Se você que sabe o que é um Marte, o que é um Marte, amado? O que é um Marte? Marte é aquele que perde a cabeça, que morre. Amém? Que é degolado, que é supliciado por causa da sua fé. No começo da igreja, a igreja foi muito perseguida e muitos homens foram mortos por causa da sua fé. Esse foi um deles. Vamos ver o que o irmãozinho disse a esse respeito. Preste atenção no que eu vou ler. Ele está desse contexto aqui, eu quero adiantar para você. Ele está respondendo um judeu que perguntou para ele sobre essas coisas. Um judeu perguntou para ele e respondeu o seguinte: se vós encontrastes alguns que se dizem cristãos e não confessam isso, mas atrevem-se a blasfemar contra o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, e dizem: não há ressurreição dos mortos, mas que no momento de morrer suas almas são recebidas no céu, não os considereis como cristãos. Você ouviu isso, mano? Você ouviu isso? Um homem da igreja primitiva falando: se você encontrar alguém dizendo que em vez de ressuscitar, a ressurreição gloriosa que ainda vai haver, o camarada morre e vai direto para o céu, está blasfemando contra o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Blasfêmia. Blasfêmia. Vocês estão vendo isso? Isso foi escrito no ano de 155, um pouco depois da outra. A outra foi 135. Outro homem de Deus. Eu quero encorajar você a ser muito ousado naquilo, nas suas convicções sobre o reino. Eu quero restaurar a ousadia na igreja do Senhor. Isso só pode ser feito através de profunda convicção de que você não está falando uma blasfêmia. Não é você que está falando uma blasfêmia. Apesar de não haver eco da nossa palavra na maioria da cristandade estabelecida na face da terra. Mas eu quero continuar. Se eu creio como a igreja primitiva, em primeiro lugar, eu opero a minha salvação com temor e tremor. Eu não creio que vou morrer e ir para o céu. Eu creio que se eu morrer, ressuscitarei incorruptível. Amém, amados?
Essa é a crença que nós temos que ter no coração. A ressurreição em incorruptibilidade. Palavra difícil, né? A gente vai aprendendo. Aliás, é bom você ir se exercitando. Você vai ter que falar essa palavrinha. Fala para o seu irmão aí: eu vou ressuscitar. Se eu morrer, eu vou ressuscitar incorruptível, no corpo glorioso. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Você vai ressuscitar num corpo incorruptível, glorioso, tal qual do Senhor. Amém? Você ouve isso aí fora, em algum lugar? Infelizmente, amados. Não é exaltar o que nós temos, é para você compreender a magnitude do dinamite que você tem nas mãos. Você tem que compreender isso. Eu creio no meu espírito que daqui sairão valentes para vários locais no mundo para pregar essa palavra. Eu creio que você vai se tornar um desses valentes. Amém? E mesmo aqueles que vão ficar no Arraial dos Santos, por aqui mesmo em São Gonçalo, você tem a ousadia de evangelizar qualquer pessoa com a verdade. Basta você ter convicção. Então eu creio que você é incorruptível. Essa palavra tem que ser constante no nosso vocabulário. Fazia parte do vocabulário de Paulo, fazia parte do vocabulário da igreja primitiva. Então nós temos que exercitar, amém? Continue falando, vai declarando. Nós vamos ressuscitar incorruptível, se morrermos. Ainda tem esse detalhe, porque eu tenho falado lá em Jacarepaguá que não vou morrer. Ué, eu tenho o direito de falar isso, a menos que eu seja um mártir, porque ainda tem gente para morrer por causa da verdade. Isso é verdade. Apocalipse prevê que no final dos tempos alguns ainda vão morrer por causa da verdade. Lá eles brincam comigo dizendo que eu sou mártir. Já profetizaram direto, né? Fui eleito mártir. Não sei se eu vou ser mártir não, eu quero viver. Eu quero dizer igual a Paulo, olha. Eu que fiquei também, né? Vou ler o texto, vocês vão ver. Paulo diz assim: eu também, um vivo, serei transformado. É melhor ser transformado vivo do que morrer e depois ressuscitar glorioso, né? Não é bom? Já pensou que coisa maravilhosa? Ao invés de você ir descansar no Seio de Abraão, que é um lugar refrigerado, é bom. É bom. O pastor Sérgio diz que é sala VIP. Sala VIP, é só para os VIP. É refrigerado. O outro lado é quente, mas aqui é refrigerado. Mas é um lugar na morte. A palavra de Deus diz assim, o Senhor Jesus: edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, do mundo dos mortos, não prevalecerão contra ela. A palavra inferno, muito mal traduzida aí, é Hades, mundo dos mortos. O Senhor vai edificar a sua igreja de tal forma que ela vai ser poderosa, e um dia ela tem que ir à tona, vai explodir igual quando você tenta segurar alguma coisa debaixo d'água assim. Já tentou segurar uma bola debaixo d'água, uma bolinha de plástico? Você faz uma força terrível para botar ela para baixo, quando você solta ela sobe que sobe. Assim será a igreja do Senhor Jesus Cristo, que está no Hades. No dia que a igreja do Senhor vier, quando o Senhor estiver voltando, a igreja levanta na terra, pum, reúne com os que estão vivos, são transformados, e todo mundo se encontra com o Senhor nos ares. Amém? Mas a igreja que está lá vai ser edificada até o ponto do inferno, do mundo dos mortos, não poder mais suportá-la, segurá-la. Amém? Já mandei vocês abrirem a Bíblia? Ainda não. 1 Coríntios capítulo 15. Primeiros Coríntios capítulo 15. Todos acharam 1 Coríntios 15? Depois eu falo o versículo. Eu gosto disso. Amém, glória a Deus. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Amém, glória a Deus. Glória a Deus tem que ser algo constante também nos nossos lábios, né, pastor? Glória a Deus. Muita coisa gostosa que Deus dá pra gente. 1 Coríntios 15, 52, versículo 52. Mostra como é que vai ser esse processo aí. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Que mortos são esses, amados? Os que estão lá aguardando no seio de Abraão, os vencedores. Morto que ressuscita na primeira ressurreição é vencedor.
que operou a sua fé com temor e tremor. Amém? Os mortos, esses estão lá no ar-condicionado, finalmente vão reaparecer. Abraão, Davi, todo mundo que você vai ver de novo. Bonitinho, inteirão, bonitão e incorruptível, igual ao Senhor Jesus. Todos os mortos. E diz mais o texto, para nossa alegria, os que estiverem vivos, né? Eu creio que você é um deles. Eu acho que você é um deles. Aí Paulo diz assim, porque Paulo pensava que Jesus ia voltar naquela época, ele pensou que ia estar vivo ainda. Ele diz assim: e nós, se incluindo, seremos transformados. Amém, amados? Você, se passar para o ar-condicionado, lá no mundo dos mortos, se preocupa não, você vai retornar ao seu corpo. E digo mais, um corpo aperfeiçoado, um corpo muitas vezes melhorado. Se você não gosta de alguma coisa no seu corpo, se você não gosta de alguma debilidade, de alguma enfermidade que você tem no seu corpo, esquenta não, isso é bobagem. Quando você ressuscitar glorioso, seu corpo vai ficar maravilhoso, vai ficar igual ao do Senhor Jesus. Não digo a fisionomia, já pensou? Deve manter a fisionomia de cada um, mas o corpo já não é mais o mesmo. Não é mais o mesmo em qualidade. Amém? Tem que medir bem minhas palavras, senão alguém vai pensar que vai voltar com o corpo igual ao do Senhor Jesus, literal, né? Barbudinho. Se é que tinha barba, o Senhor, não sei. Naquele dia nós vamos ver. Amém? Agora eu quero mostrar para vocês essa mesma compreensão num outro pai da igreja, num outro homem de Deus. Deixa eu ver se ele foi Marte. Foi Marte. Esse homem que eu vou falar, eu vou apresentá-lo primeiro. Policarpo, bispo de Esmirna. Policarpo foi o homem que aprendeu a verdade dos lábios do próprio apóstolo João. Apóstolo João fez discípulos. Quando ele morreu, já bem velhinho, diz a história, já com quase uns 100 anos de idade, o apóstolo João foi um dos que mais durou dos apóstolos. O resto tudo morreu rapidinho, mas ele durou pra caramba. Depois que ele sai de Patmos, ele fica preso nessa ilha aí, sai daí, ele não morre aí nessa ilha não. Ele volta para Esmirna, e ele tinha discípulos. Um desses homens que aprendeu a fé diretamente dos lábios de João foi Policarpo. Policarpo morreu de uma maneira assim maravilhosíssima, se é que se pode dizer isso. De repente eu sou mártir, eu gosto dessas coisas, né? Maravilhosíssima a morte de Policarpo. Puseram o homem na fogueira, tremendo Coliseu. Você sabe aqueles filmes do Coliseu Romano, que ainda há algumas ruínas? Imagina, cheio de carniceiro lá, mata, mata, mata. Aquela torcida do Flamengo querendo sangue. Sabe qual era a distração do povo? Morte de cristão. Você se imagina, tremendo Maracanã, você lá na frente, um monte de gente querendo seu sangue, você lá olhando aquele monte de gente. E agora, nega ou não nega? Policarpo era um homem maravilhoso e foi morto diante de uma multidão. Botaram o homem em cima da fogueira. Quando acenderam o fogo, diz os testemunhos daquela época, houve um milagre. Ele não pegou fogo no homem. O homem em cima da fogueira, lançaram o fogo na fogueira. Imagina uma fogueira bem grande, um pilar e o homem amarrado no pilar. E não pegou fogo. Não é que não pegou fogo a lenha pegou fogo, mas ele não pegava. Parecia que o homem estava, não sei, molhado. Não pegava fogo no homem. Aí tiveram que furá-lo, porque senão ele não ia morrer. Aí perfuraram ele, e diz a história que saiu tanto sangue que apagou, chegou até a apagar o fogo. Essa foi a morte gloriosa de Policarpo. Com certeza no dia da ressurreição, o corpinho dele não tem nada de marca de fogo, de espada, nada disso. Mas olha o que disse esse homem, amado, sobre a incorruptibilidade, sobre a igreja gloriosa. Diz assim: se o aguardarmos nesse mundo, ele exortando a igreja, ele nos dará em troca o tempo futuro. Nós perseveramos agora e recebemos o tempo futuro em troca. Pois ele, o Senhor, nos prometeu ressuscitar-nos dentre os mortos. E se a nossa conduta for digna dele, também reinaremos com ele, se tivermos fé. Amém, amados? Tá ouvindo o eco da tua fé? Você está ouvindo o eco da tua fé? Isso faz mais de 1800 anos. Homens iguais a mim e a você, de carne e osso, passíveis de morrer, crendo que se tivermos fé e perseverarmos, reinaremos ao lado do Senhor Jesus. Amém, amados?
Uma salva de palmas ao Senhor, Ele é digno. Amém. Essa promessa é muito linda. Glória a Deus. Amém. Dentro das convicções que eu quero deixar no seu coração, eu já falei que você tem que operar sua fé com temor e tremor, porque é passível de você perder a sua fé se você der brecha. Eu já falei que você não deve crer que vai morar no céu assim que você morre, porque isso não é bíblico. Você deve crer que você vai para o lado dos vencedores, o lado dos vencedores. Espero, né? Espero que você se encontre lá. Se você chegar do lado do outro lado e sentir que está muito quente, estranhe. Chegou lá do outro lado, morreu. Chegou lá do outro lado, pô, que está quente, disseram que ia ser geladinho. Aí você estranha. Alguma coisa está errada. Se você ficou do outro lado, alguma coisa está errada. Mas eu espero que você esteja do lado do vencedor. E mesmo que você esteja lá, vai ressuscitar. E se você foi fiel ao Senhor, você vai reinar com o Senhor os 1000 anos na face da terra. Amém? Então, por último, para coroar a nossa convicção, eu quero que você creia que o reino é na terra. Será que eu preciso falar isso? Acho que não precisa não, né, pastor? Que o reino é na terra, vocês já sabem. Vamos lá. Eu creio que o reino será estabelecido na terra. Quem crê nisso? Amém? Se há alguma dúvida no seu coração, abra Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Você já deve saber até de cor. Mas eu não quero que fique nas minhas palavras, palavras de homem apenas. Eu quero que a palavra do Senhor seja entronizada no seu coração. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Amém, amados? Eu não estou assim de tristeza, não. Não é tristeza que eu estou sentindo agora, não. Você consegue se imaginar reinando ao lado do Senhor sobre a terra, amado? De verdade. Não é, isso aqui não é conto de 1001 noites, não. De verdade. Você crê? Você crê nisso, amado? Reinar do lado do Senhor sobre a terra, sobre todas as nações da terra. Você com corpo glorioso. Oh, Jesus amado. É muita graça do Senhor. Nós cantamos aqui graça, superabundante graça. Quanta graça o Senhor nos tem dado. Você reinando ao lado do Senhor. Isso é maravilhosíssimo. Amém, amados? Eu vou ler um escrito de um homem chamado Irineu de Lyon. Lyon é atual Lyon na França. Lyon é um lugar específico na França. E esse homem escreveu isso no ano de 185, no 2º século da era cristã. Esse homem aqui, eu tenho uma admiração especial por ele. Ele fala muita coisa sobre o reino. Muita coisa sobre o reino. Pastor Cláudio agora já tem um livrinho dele. Deus é tão maravilhoso que o livro de Irineu de Lyon não existia em português. Não existia em português. Eu esperei mais de 1 ano e meio para que esse livro viesse a ser reeditado, porque Deus está querendo concluir a sua obra, restaurar a verdade. A igreja que detém os direitos desses livros é a Igreja Católica Romana. E a Igreja Católica Romana fez o favor de republicar esses livros e de publicá-los em português. Graças a Deus, né? Glória a Deus por isso. Porque senão eu ia ter que fazer pesquisa em francês. Eu não entendo nada de francês, ia ficar mais difícil. Mas graças a Deus, depois de 1 ano e meio de esperando, o Senhor fez com que aqueles homens, eles nem sabem o que eles nos deram. Eles não têm noção do que eles nos deram nas mãos. A fé da igreja primitiva está vindo todinha de volta. E você vai ver o reflexo da sua fé na igreja primitiva. Amém? E esse homem, Irineu de Lyon, escreveu muito sobre a fé no reino, estabelecido na terra. Eu vou ler apenas alguns pequenos trechos. Diz assim, Irineu de Lyon, não é a Bíblia não, amados, pelo amor de Deus. Você vai dizer assim, ó, pastor Cláudio trouxe um pastor aí que veio trazendo uma Bíblia apócrifa, uma Bíblia trocada aí. Não é a Bíblia não, estou falando do homem de Deus, também Marte, também morreu pela fé. Diz assim o escrito desse homem: o Senhor virá do alto do céu, sobre as nuvens, na glória do Pai, e lançará no fogo o inimigo, com todos os seus seguidores. Para os justos trará os tempos do reino, isto é,
o repouso do 7º dia santificado, e dará a Abraão a herança prometida, aquele reino, diz o Senhor, ao qual muitos virão do Oriente e do Ocidente, para se assentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Amém, amados? Naquele dia, Abraão sai lá do lugar onde ele está, abraçando todo mundo lá, né? Sei de Abraão, ele está abraçando todo mundo lá. Vai sair de lá para receber a sua herança, o reino prometido. Amém, amados? Há um reino que foi prometido a Abraão, é o mesmo que te prometeram, exatamente o mesmo. Amém? Diz mais ainda Irineu de Leão: todas essas coisas não se referem, presta atenção no que eu vou dizer agora, todas essas coisas que nós falamos sobre reino, não se referem a mundos supracelestes, não está falando de lugar celestial, mas aos tempos do reino, quando a terra será renovada por Cristo. Amém, amados? A terra será renovada por Cristo, e Jerusalém será reconstruída conforme o modelo da Jerusalém do Alto. Quando Jesus voltar, a sede do reino é em Jerusalém. Podem os árabes fazer pressão à vontade para tentar dominar Jerusalém, podem os judeus que estão lá pegando em arma para defender aquilo lá, pode a igreja católica romana se interessar, se pudesse a igreja dominava Jerusalém, podem cobiçar à vontade, porque na verdade quando o Senhor voltar é lá nosso lar. No milênio, pelo menos durante o milênio, é a nossa casa, é sede do governo do reino na terra, é Jerusalém, reconstruída, e diz um outro escritor, embelezada, aumentada e embelezada. A palavra de Deus diz que quando o reino estiver estabelecido, as pessoas dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, porque de lá vai proceder a lei, a palavra. Os povos vão ter que ir ao monte de Sião, a Jerusalém, porque o Senhor estará lá entronizado, os santos ao seu lado, e de lá sai a palavra, a luz na qual os povos vão andar. Amém, amados? Isso é verdade inequívoca. Não está falando de nada em lugar supraceleste. Está falando na terra, na terra. Amém, amados? Para terminar, ele diz mais uma coisa que eu achei assim tremendo, não podia deixar de fora. Diz assim: ele renovará a herança da terra. Já falei, todo mundo aqui já crê nisso. Crê nisso, amado? Crê nisso? Deixa eu falar uma coisa antes de fechar. Eu gosto de interromper a minha própria pregação. É engraçado, né? Aí você presta mais atenção. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei o medo que você tem de ser comparado com aquela seita chamada Testemunho de Jeová. Eu sei que você tem esse medo, porque eles falam que vai restaurar tudo aqui na terra, vai ficar tudo colorido, vai ficar tudo bonito de novo. Os leão, você vai mexer no leão. Eles falam isso, não falam? Você tem medo de se equiparar a eles? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é verdade. Isso é a pura e mais cristalina verdade. A palavra de Deus tem textos, vários textos citando isso no Antigo Testamento, e os pais da igreja, a igreja primitiva, não negou isso não, pelo contrário. Se eu pudesse, e eu ainda vou poder, se Deus me permitir, voltar outras vezes aqui, te falarei mais sobre isso, amém? Realmente a natureza vai ser restaurada. Realmente o animal vai voltar a comer palha, como diz em Isaías. O leão pastará com o carneiro. Realmente isso faz parte da restauração de todas as coisas. Tudo que o diabo se apoderou quando Adão tropeçou é totalmente restituído ao povo santo quando o Senhor Jesus voltar. Amém, amados? Tudo, não nada do que o diabo estragou fica estragado. Tudo é recuperado, tudo é restaurado, tudo é renovado. Amém? Diz assim, para terminar: ele renovará a herança da terra e restaurará o ministério dos filhos de Deus. Como diz Davi, ele renovará a face da terra.